Olá, pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós recebemos eles, que são presidente e vice-presidente da primeira subcomissão do Jovem Acadêmico no Brasil. É uma subcomissão formada pela Ordem dos Advogados do Brasil e eles são o André Luiz Pereira e o Lucas Oliveira. São os representantes que nós conversaremos hoje. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação dos dois, que para nós é motivo de grande honra e alegria. Nós que agradecemos, né? Partindo aqui para a primeira pergunta com relação à subcomissão, vocês que são os representantes, vale destacar, é a primeira subcomissão do Jovem Acadêmico no Brasil, uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil daqui de São José dos Campos, e eles são os representantes. Por que então eu gostaria de fazer essa primeira pergunta? Por que o nome subcomissão e como que se deu o processo de criação desse grupo? Olá, João. Primeiramente, nós é quem gostaríamos de agradecer pelo espaço aberto, em parceria com o curso Êxito. É um prazer imenso para nós estar podendo aqui dividir um pouquinho do nosso trabalho, aquilo que nós fazemos não só dentro da faculdade, mas também dentro de uma entidade classista que seria a UAB. Respondendo à sua pergunta, a primeira subcomissão do acadêmico da UAB, ela surgiu justamente porque a UAB ela é formada apenas por advogados e todas as comissões propriamente ditas são formadas por advogados. Então, em 2013, na gestão da doutora Silvia Regina, ela teve a intenção de, poxa vida, por que nós temos um espaço voltado para o acadêmico e não podemos colocar um acadêmico? Então, nesse sentido, criou-se uma subcomissão que não seria formada por um acadêmico. Aliás, que não seria formada por um advogado, mas sim por um acadêmico, justamente por ele experimentar aquela situação que ocorre na prática dentro da própria UAB. Então, esse grupo surgiu em 2013, justamente com essa intenção de trazer para dentro da UAB quais as dificuldades que o acadêmico encontra. Então, justamente nisso que pensou-se à época da criação para que facilitasse o meio de comunicação entre o acadêmico e a Ordem dos Advogados propriamente dita. E a nossa gestão começou por volta do ano passado, quando da última eleição da 36ª subseção, onde o atual presidente é o Dr. Rodrigo de Moraes Canelas, e ele, através da indicação das comissões, acabou por continuar esse trabalho da doutora Silvia em manter essa subcomissão. Com certeza. Bom, aqui indo para a segunda questão ainda sobre a subcomissão, é o assunto que a gente vai tratar no dia, gostaria de perguntar se qualquer acadêmico, qualquer jovem, estudante de direito, claro, devidamente matriculado, ele pode participar e se sim, como que é o processo para que ele venha se envolver aí na subcomissão do Jovem Acadêmico? Sim, existe a possibilidade de não só um jovem acadêmico, né, o jovem a gente trata por mero simbolismo, mas um acadêmico de direito participar dessa subcomissão, mas também como qualquer pessoa interessada em contribuir com a sociedade. Na verdade, nós entendemos como a OAB representando apenas os advogados, mas na verdade a OAB tem um papel intrínseco que seria tratar propriamente dito da cidadania. Então a Casa do Advogado, hoje aqui em São José, ela é conhecida como a Casa da Cidadania, justamente por representar não só o interesse dos advogados, mas de todos aqueles que, de alguma maneira, podem ter o seu direito lesionado ou podem depender de algo que evidentemente, possa ser combatido. Então, a participação do acadêmico ela é importante na medida em que ele angaria, de sobremaneira, a experiência dos advogados e ele pode contribuir de alguma maneira. Ou seja, o acadêmico pode frequentar o AB hoje e encontrar lá palestras, ele pode encontrar discussões, grupos de estudo, existem formados. Então, essa participação, essa interação, de alguma maneira pode somar tanto para o advogado como para o acadêmico. Então, não precisa ser necessariamente acadêmico de direito. Então, qualquer pessoa interessada pode vir a participar, bastando entrar em contato junto à secretaria. Nós temos um grupo de WhatsApp formado, a pessoa pode estar vindo a participar e será muito bem-vinda. Com certeza. Fica aí a dica então, pessoal, você pode vir a participar, só procurar, tem a rede social também, pode procurar lá, é a 36ª subseção do Jovem Acadêmico aqui da OAB. Agora, partindo para essa questão do exercício de cidadania, que o André estava citando, eu gostaria de perguntar como que funciona, como é que a OAB pode vir justamente auxiliar nesse exercício de cidadania ou então desenvolvendo as atividades acadêmicas? Como que a OAB pode contribuir nessa formação?
Eu acho que cumpre ressaltar que o papel da OAB, ele não sendo apenas representando o advogado, ele não está representando apenas a classe, ele tem essa criação prevista até constitucionalmente, sim, mas a atuação desse grupo, abrange todas as áreas. Então, o acadêmico de direito ele vai se encontrar com a primeira questão. O que significa ser um acadêmico de direito? Esse é o primeiro ponto da pessoa. O que significa eu estar estudando? Que mundo eu participo? E na OAB ele vai ter a possibilidade de ver que quem participa das palestras, de reuniões lá, não são apenas juristas. São todas as pessoas que são afetadas, que participam da nossa vivência. Então você tem comerciantes, você tem cidadãos de qualquer área, você tem inclusive religiosos. Então, na OAB, o papel social dele lá, é ele falar quais problemas eu enfrento na sociedade, como que eu posso resolver eles, quais ideias eu posso transmitir, posso receber, o que eu posso debater. A OAB é uma casa perfeita para a pessoa poder realizar isso. Ele terá com pessoas que vivem a lide jurídica diária e, ao mesmo tempo, ele estará com pessoas que não vivem ou vivem de forma diferente, como juízes que participam de palestras, mas ele poderá ouvir o quê? Todas as opiniões de pessoas que estão na frente, atrás. Ele sempre vai estar estando em contato tanto com outros alunos de outras instituições, quanto com profissionais já formados, ou inclusive até aposentados que participem. Com certeza, Lucas. E agora a gente estava falando da posição da OAB com relação à contribuição no universo jurídico, na formação desses jovens, e agora o contrário. Gostaria de fazer a pergunta primeiro para o Lucas e depois que o André complementasse. Já da parte do acadêmico, qual é o papel do jovem estudante de direito ou do jovem acadêmico de um modo geral na construção de uma sociedade mais justa? O papel do acadêmico de direito, o primeiro papel, é ele tomar o choque de ver que o direito não se resume a leis, que ele vai ter realmente uma atuação prática, que ele vai ter realmente um questionamento prático. Então, uma frase que eu e o André a gente gosta de ficar sempre repetindo é que o jurista, que nada é além de um jurista, é uma coisa muito pobre. É uma frase do Lutero, mas que reflete muito o que o aluno deve fazer, que a aluna deve fazer. Então, o primeiro papel é ele ir, ele participar, ele ouvir as pessoas que convivem com ele, a região dele, conhecer a cidade dele. Quando eu conheço uma lei, eu conheço aquilo que está representando a minha vivência na cidade, aquilo que está determinando ela também. Nós acreditamos também que o papel do acadêmico de direito propriamente dito, ele tem o condão de levar em áreas da sociedade onde talvez dificilmente se encontraria a certa abrangência específica da lei. Então nós vemos que, poxa, quem nunca no almoço de domingo sofreu aquela velha pergunta, né? Algum caso de família, alguma coisa nesse sentido. Então é óbvio que quando você entra para uma faculdade de Direito, a primeira dificuldade que você observa é você ver um punhado de leis e, poxa, eu vou ter que decorar isso, como é que vai ser, como vai funcionar. E, de sobremaneira, você depois entende que interpretar nada mais é do que você passar a viver aquilo. Você está vendo que o seu terno é cinza, você não vai interpretar que o terno é cinza porque você leu em um livro. Não, você basicamente percebe que o terno é cinza, você aplica. Então, interpretar nada mais é do que algo implícito na mente do jurista ou na mente de qualquer cidadão. E principalmente na mente do acadêmico de direito, essa noção passa a se formar. Então, nós entendemos que o acadêmico de direito, ele, além de ter esse papel de relevância na sociedade, ele ainda possui na OAB a chance de angariar conhecimentos e trocar essas informações. Bom, com certeza, André, fica aí então as questões. Vamos nos atentar e vamos nos conscientizar da nossa responsabilidade. Gostaria de tocar aqui num ponto. Eles, além de estarem à frente da subcomissão do Jovem Acadêmico, no início foram também de iniciativas estudantis, foram responsáveis pela organização de iniciativa estudantil como diretório acadêmico 2 de janeiro na Univap. Eu gostaria de perguntar, assim como surgiu o diretório acadêmico, assim como surgem outras iniciativas estudantis, qual a opinião de vocês com relação a esse envolvimento que vem do próprio jovem? As iniciativas, as atividades complementares, como visitas a presídios, visita em ML, debate. Qual o papel do jovem acadêmico também em contribuir, em fazer com que surja dele mesmo, do próprio meio, essas iniciativas? Bem, na verdade, esse grupo de estudo que você citou, ele surgiu em decorrência justamente daquilo que nós observávamos dentro do nosso cotidiano estudantil. E o que nós víamos era que havia essa necessidade de que os alunos que um pouco mais de bagagem, vamos dizer assim, pudessem de alguma maneira auxiliar aqueles alunos que acabaram de ingressar numa faculdade, né, não percebem como funciona e tal.
Então, o nosso primeiro grupo, que se chamou Grupo Direito em Movimento, inclusive nós também temos uma página no Facebook, onde vocês podem estar conferindo as notícias que envolvem o mundo jurídico e tudo mais, artigos e etc., surgiu justamente no sentido de poder auxiliar de uma maneira geral, não só os acadêmicos, mas também com informações úteis de relevância para a sociedade. Então surgiu justamente disso porque nós sentimos essa necessidade e esse grupo acabou vindo por se tornar uma chapa no diretório acadêmico e de outra banda surgiu também essa oportunidade através de indicação na UAB. Então nós vemos sim como um meio de o jovem interaja com a sociedade dessa maneira em que possa ajudar a todos. Eu gostaria apenas de ressaltar que, por vezes, nós falamos de atividades complementares, mas elas deviam ser consideradas fundamentais na formação. Então, uma visita ao ML, uma visita a um presídio, são atividades que, na verdade, são fundamentais a uma formação acadêmica do direito. Apesar de eu não ter, vou dar um exemplo próprio, eu não tenho muito interesse na área penal, mas é fundamental conhecer a área penal, porque ela lida com meus direitos fundamentais. Ou seja, toda essa formação e o propósito do Direito em Movimento, quando foi iniciado, nós dois aqui fomos assistentes, aqui eu fui assistente em São Paulo também, o importante é assim, você conhecer pessoas, alunos com problemas diferenciados, e todos nós estamos tendo uma vivência do quê? O direito não se resume a ficar sentado numa sala e lendo papel. Eu não estou resolvendo um papel, eu estou resolvendo algo que lida com a vida de uma pessoa. O direito sempre foi assim, e agora fica mais ressaltado. Se a pessoa tem um problema, ela vai e me avisa e o mundo inteiro está sabendo disso, na hora, no momento. Então, o estudante de direito, ele precisa também estar no momento, ele precisa estar participando da vivência, de certa forma, em todos os lugares. Com certeza, Lucas. É justamente disso que vem a nossa próxima pergunta, dessa conexão toda que se faz, uma questão que um jurista acaba respondendo aqui, ou que ele acaba vivenciando, em questão de segundos tem um alcance impressionante, assim, impressionável o quanto isso de digitalização do universo jurídico tem alcançado o mundo todo. Então, sobre a digitalização do direito, sobre o processo que está sendo digitalizado agora, sobre as iniciativas acadêmicas também estarem ganhando destaque no universo digital, eu gostaria de perguntar qual é a posição de vocês, qual é o pensamento de vocês com relação a essa novidade no universo jurídico, que é o mundo digital, que é o mundo virtual. Bem, isso nós sabemos que para as gerações, de outrora, as gerações que não conheceram propriamente dita essa era digital, trouxe uma dificuldade que se atenuou um pouco, né? Vários advogados tiveram que preparar cursos, justamente na questão do peticionamento eletrônico, foi algo que realmente inovou bastante. Agora, para essa nova geração, que já nasceu propriamente dito informatizada, nós vemos como algo natural e decorrente de uma sequência lógica. Na verdade, o processo digital hoje, ele, pelo menos na visão do acadêmico hoje, é algo que já deveria vir de um processo anterior. Não tinha motivo para se apegar tanto ao papel da maneira como se apegou. Mas as transformações estão vindo e, propriamente dito, eu considero como muito positiva essa digitalização, inclusive essa questão de que hoje, uma sentença disponibilizada hoje, o Brasil inteiro toma conhecimento dependendo da repercussão disso. Nós tivemos aqui, por exemplo, no Juízo de Jacareí, onde realizou-se a primeira união estável homoafetiva. E isso tomou uma proporção dentro de horas depois da sentença publicada, porque foi algo realmente de grande relevância social e que toda a mídia gosta de compartilhar esse tipo de jurisprudência, porque é algo que a sociedade pediu. A lei propriamente dita talvez não entre nesse mérito, mas a sociedade, decorrente de um fato, acabou por acontecer em determinada decisão e foi mantida pelos tribunais. Então nós vemos como algo muito positivo essa digitalização e essa informatização, de maneira geral, do processo e da vida dos tribunais e nos fóruns estaduais. Realmente, né, Lucas? Como o André estava citando, essa digitalização ela facilita a informação e, além disso, ela é resultado, como o André estava dizendo, de uma demanda social por informação jurídica, por ter uma noção desse mundo, como funciona, quais são as incoerências, quais são as novidades. Então, qual que é a sua posição sobre o assunto? Minha posição é que eu sigo o mesmo ponto do André. É uma mudança assim, fundamental, uma mudança, na verdade, extraordinária para quem estava anteriormente. Sabemos que ainda tem alguns percalços para poder se uniformizar no Brasil todo o sistema eletrônico, nós sabemos disso. Mas é inegável que é um avanço. É inegável na questão de economia de papel, na questão de ambiente,
A questão mesmo de segurança até, você não vai correr o risco de ser extraviado um papel de um processo, coisa que poderia ocorrer, que ocorria. Então, é difícil você ver desvantagens na digitalização de um processo, né? E agora, partindo aqui para o nosso fim da nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês, que é com relação aos projetos da OAB para o futuro, para o acadêmico. Quais são os projetos que envolvam o jovem, tanto o jovem advogado quanto o estudante de direito, aí no futuro da OAB? Bem, essa é uma pergunta, na verdade, é a pergunta que não quer calar, né? Na verdade, hoje a OAB, ela possui uma interação muito grande entre as suas comissões e isso abrange também a subcomissão. Como, por exemplo, nós já fizemos parceria com várias comissões e vou citar algumas delas porque são bastante derivadas. E nós tivemos uma parceria bastante forte com a comissão do exame de ordem, propriamente dito. À época era o Dr. Luiz Capelletti e ele ministrou uma série de palestras que justamente tratavam acerca do exame de ordem. E ele, inclusive, nas datas de prova, ele fiscalizava a realização dos exames e tudo mais. Então, nós fizemos uma parceria muito bacana nesse sentido para os alunos voltados ao exercício da prova da UAB. Tivemos também uma parceria bacana, e isso nós pretendemos fortalecer ainda mais, que foi com a Comissão do Jovem Advogado, hoje representada pelo Dr. Felipe Alciprete, né? E nós já realizamos aqui no Vale, em 2 universidades, palestras nesse sentido, inclusive na Casa da Cidadania, que também é conhecida como Casa da UAB, palestras voltadas aos jovens advogados. Porque é impressionante, você quando se forma, é muito difícil hoje, na atualidade, você conseguir manter o seu próprio escritório. E hoje a UAB, aqui em São José, na 36ª subseção, nós temos uma sala onde não precisa ser jovem advogado, um recém-formado, né, um recém-possuidor da carteira da ordem, ele pode fazer um atendimento agendado com o seu cliente dentro da própria UAB. Em convênio com a CAASP, a UAB hoje disponibiliza uma sala para atendimento, uma sala para reunião, então basta estar fazendo esse agendamento. Então nós temos também essa parceria e isso funciona também para os acadêmicos, caso desejem, né, um lugar para reunião, algum auditório. A UAB tem esse papel, tem essa disponibilidade, basta estar nos procurando ou procurando pela secretária da UAB, na sede da subseção, e nós pretendemos continuar com isso. Então, resumidamente, nós pretendemos continuar com um ciclo de palestras muito grande que vem ocorrendo na Casa da Cidadania, na Casa do Advogado, justamente para evitar com que a UAB seja dirimida apenas aquela ou outra faculdade. A nossa intenção aqui em São José é trazer todos os alunos de todas as faculdades, não só daqui de São José, mas também do Vale. Nós sabemos que São José é a matriz aqui da região do Vale do Paraíba e, por isso, talvez seria capaz de angariar dentro da UAB propriamente dito, a unção desse público, né, que não só acadêmico de direito, mas qualquer público interessado na matéria, porque nós acreditamos que o direito ele está vivo. Uma mera compra de uma mercadoria num shopping, né, já envolve um contrato, já é uma relação jurídica, então isso não só interessa ao público que estuda propriamente dito a matéria, mas sim ao público de maneira geral. Então nós pretendemos continuar com esse ciclo de palestras justamente por entender que não é algo complementar, mas sim é algo que é necessário, essa troca de informações. Então nós temos grupos de estudos, temos debates, temos além das palestras esses convênios com as comissões que têm os seus trabalhos independentes, né, ministrados pelo Dr. Rodrigo Canelas, o atual presidente da UAB aqui de São José. Então nós temos justamente esse sentido de unir essa classe, como eu posso chamar, esse grupo, não só de alunos, mas também de advogados, que um completam o outro, em busca sempre da justiça. Com certeza. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do André, gostaria de agradecer a presença do Lucas. Estamos aqui chegando ao fim de mais uma edição do programa Virando Jurista. Queria agradecer também a sua companhia. Lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e também de acompanhar o projeto da 36ª Subcomissão do Acadêmico de São José dos Campos. Essa foi mais uma edição e até a próxima!